Graça e paz. Amém. Só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Agora vocês agitaram, né? Agora deram a carga, coisa boa, porque a bateria tá carregada. A gente cansa fácil. Eu aqui na frente já estava sem fôlego, né? Mas como é bom ver a alegria do participar, do estar junto e sabendo que o Senhor recebe de nós e se agrada daquilo que nós somos. E hoje aqui nesse ambiente, quem não quiser ser adolescente, fique do lado de fora. Porque aqui todos nós hoje somos adolescentes. Todos nós estamos contagiados pelo tema, contagiados pelo que esse encontro representa para você. E falar sobre se aprofundar em Deus, né, tendo como base aí o profeta Ezequiel, no seu capítulo 47, onde ontem, hoje, pela manhã, e agora também vamos estar tendo esse texto como apontamento para nós, para continuar com a temática de submergir, de se aprofundar, de mergulhar. E é isso que nós vamos fazer, não é, de forma bem mais rápida do que foi as nossas palestras, porque agora é um sermão e eu costumo no sermão ser curto. Tá bom? Então, não vai dar tempo você cochilar não, fica ligado, hein? Fica ligado a isso, não eu vou dizer. Você que está aí na cadeira tal, do lado de... Está entendendo? Fica ligado. Tem que manter as baterias, ó. Depois em casa, descarrega tudo que tiver direito em casa, tá bom? Mas voltemos ao texto de Ezequiel 47, de 1 a 12. Nós vamos fazer a leitura dele por partes agora. Mas o tema da nossa meditação é: até onde você está disposto a ir com Deus? Até onde? Até onde você se sentiu desafiado ou tem feito isso na sua vida? Até onde? Somente lá, na água no calcanhar? Ou mais um pouquinho com a água no joelho? Ou mais um pouquinho com a água sobre os ombros ou o lombo? Ou você está disposto a mergulhar, a nadar, se entregando totalmente a Deus e ao Espírito Santo do Senhor? Então isso é muito importante. Como eu falei com vocês e torno a repetir, não deixe a idade confundir você. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas muito jovens, que foram chamadas por Deus para trabalhos maravilhosos, para missões grandiosas, para desafios grandiosos. E com certeza ele também tem para você. O profeta Ezequiel tem uma visão de um templo no qual foi um rio. Esse rio representa a vida que emana da presença de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos corintianos, lá na igreja de Corinto, ele fala para aquela igreja que ela tinha esquecido que elas eram templo do Espírito Santo de Deus. E ele é muito claro no capítulo 6, e quando ele vai tratando até o versículo 19, ele chega a chamar a atenção da igreja, dizendo: vocês esqueceram que vocês não são de vocês mesmos, que vocês foram comprados, e que vocês são templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então o templo tem tudo a ver conosco. Ezequiel é levado ao templo e tem esta visão maravilhosa. Versos 1 e 2 diz assim: depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. A água emana do templo, e se eu quero seguir ao Senhor, aonde Ele for, se eu quero realmente ir com Ele, e tenho disposição de ir a todo lugar, em todo desafio com o Senhor, eu tenho que primeiro ter um chamado. O primeiro chamado é o chamado do templo. Esse é o primeiro chamado, é o chamado do templo. Nós somos templos,
mas também nós congregamos no templo. Estar no templo, lugar de adoração, estar no templo, como aqui estamos nesse espaço que se torna um templo do Senhor, porque nós estamos aqui juntos louvando, adorando, bendizendo e sendo edificado na sua palavra. Ser templo, olhar e ver que é do templo que jorra o rio, que nasce o rio. É na presença de Deus que nós recebemos a grandiosa graça do seu Santo Espírito, do entendimento, da iluminação. E é tão importante, porque o rio começa pequeno, e ele sai da casa de Deus, da presença de Deus, e ele vai andando, e ele vai realizando a obra do Senhor. Por isso que é tão importante ir para a igreja. Se você tem ficado cansado da igreja, se você tem sido desmotivado da igreja, em nome de Jesus, que isso se resolva aqui nesse evento. Que você volte com vontade de não só ser templo do Espírito Santo, mas também de congregar. Como diz o escritor de Hebreus, alguns que têm o costume de deixar de congregar, e quando nós deixamos de congregar, de viver a comunhão, nós esfriamos. Nós secamos espiritualmente, perdemos a sensibilidade, perdemos a alegria. Não é gostoso cantar quando fala, a alegria está no coração de quem conhece Jesus? Cantamos hoje pela manhã e agora, né, que esse furor todo, dessa pulada toda aí de vocês, essa pegada toda, mas vocês estão dizendo que ao mundo que você tem a verdadeira alegria, a alegria que independe dos recursos financeiros que tem na tua casa, a alegria que independe da posição social da sua família, ou do quadro familiar, porque essa alegria é o próprio Cristo. Paulo se alegrava no Senhor mesmo diante das perseguições. Ezequiel foi um profeta enviado lá, o exílio na Babilônia, durante 22 anos, ele proferiu a palavra do Senhor, ele pregou a palavra do Senhor. No capítulo 47, nós vemos Deus agraciando o profeta, dando-lhe uma visão de que mesmo naquele vale de ossos secos, ele poderia, a partir do templo, da presença do Senhor, fazer um rio que pudesse abençoar e trazer vida para aquele lugar. Você pode ser um mensageiro desse rio de água viva. Você pode fazer isso na sua escola, na sua casa, nas suas mídias sociais, para a sua família. Não esqueças, se você vai com Deus a qualquer lugar que Ele te enviar, primeiro você tem um chamado, é o chamado do templo. O Senhor Jesus disse, a minha casa é casa de oração. É lugar para falar com Ele, para estar na presença dEle, para consagrar a Ele. E eu deixo aqui para você pensar uma aplicação bem prática. De onde fluem as águas que têm regado a tua vida? Ou qual é as águas que têm regado o teu coração? Que tipo de água você tem bebido? Que tipo de água tem tentado matar a tua sede? Porque Jesus diz, todo aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque Ele fará fluir do nosso interior rios de água viva. Ele tem esta água. A mulher samaritana não compreendia o que Jesus estava falando. Jesus disse para ela, dá-me de beber. Ela disse, que absurdo! Sendo tu um homem judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Porque samaritano e judeus se odiavam, por várias questões que não vale a pena gastar nesse momento. Mas havia uma separação religiosa, geográfica, tradicional, que faziam com que aquele povo fosse um povo que se odiasse. E Jesus olha para ela e diz, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você é que me pediria, e eu te daria água viva.
Ela olhou para o poço, olhou para Jesus e disse: mas você não tem como me dar a água. O poço é fundo e você não tem como tirar essa água. E Jesus olha para ela e diz novamente: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos, o primeiro chamado da nossa vida, quem quer andar com Cristo, é na presença dele, significada e simbolizada aqui no texto como templo. A presença de Deus é o lugar do culto, é o lugar do altar, é o lugar da adoração. Então, em primeiro lugar, lembre sempre disso, o rio, ele flui do templo. O primeiro chamado é o chamado do templo, como nós vimos aqui no texto sagrado. Lembrando que ser um profeta em uma terra alheia, ser exilado, foi deportado, foi retirado do seu lugar, mas Deus usou este homem para, mesmo em esse terreno seco, Israel estava sendo comparado aqui com sepulcros, irmãos, cemitério. Mas o Senhor Jesus, Deus, na sua graça, Ele tem o poder de fazer fluir essa água viva, esse rio que nasce no templo, para a glória dEle e mudar a situação, mudar o cenário. O segundo chamado não é só o chamado do templo, mas é o chamado da profundidade. Nós estamos na presença de Deus, mas essa presença vai me desafiar a ter uma vida profunda, a ir mais fundo, a mergulhar de cabeça. E o texto sagrado é muito claro, verso 3 até 5 diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam nos tornozelos. Começou no tornozelo, molhando o pé. Começou, mediu, ele saía e chegou no tornozelos. Mas não para aí. O Senhor nos chama para uma experiência mais profunda. E o texto continua no verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Já não é mais simplesmente um calcanhar, um molhar do pé, mas já chega no joelho, já é uma experiência que vai aprofundando. Já é algum conhecimento, ele não foge, ele não se afasta, ele continua, e o rio continua caudeloso a aumentar, a seguir a sua margem e o seu volume. E ainda no verso 4 ele diz: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. O Senhor quer de fato levar a gente a ter uma experiência maravilhosa com Ele. Ele sempre quer mais. E quando Deus quer mais de nós, é maravilhoso, porque Ele está revelando a nós o seu amor, e Ele está dizendo: eu quero que você me conheça profundamente. Eu quero que você entenda quem eu sou. Eu quero que você possa olhar para os montes quando o socorro parecer que não chega, e lembrar de quem eu sou. Lembrar como o povo de Deus cantava nas suas romarias, nas suas viagens. O Salmo 121 é um cântico de romagem. Quando fala em romaria, não tem nada a ver com catolicismo. Romaria é uma viagem, é um grupo que viaja junto. O povo de Deus, lá nos Salmos, tem muitos cânticos de romagem. O povo cantava, e cantava os salmos, e cantavam as promessas de Deus. E quando eles estavam naquelas viagens, muitas vezes perigosas, inúmeras pessoas, famílias, indo adorar em Jerusalém, vindo de todo lugar de Israel, eles cantavam o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não cochila, ele não dormita, o guarda de Israel. Ele está a você como uma sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
Ele está se revelando que ele é a esperança. Esse rio que o profeta vê, que sai do templo, da presença de Deus, vai rumo ao deserto. Mas ele nos chama ao desafio, vem ao tornozelo, chega a água ao joelho, simbolizando essa profundidade, esse aprofundamento da nossa vida espiritual. Nós gostamos de ser entendido. A geração de vocês é uma geração que já sabe tudo. Você chama um filho para conversar, você nem abriu a boca e fala, já sei. Ah, sabe o quê, homem? Já sei o que a senhora vai falar, já sei o que o senhor vai falar, já sei o que o pastor vai falar, já sei o que o professor vai falar, já sei o que vai falar, todo mundo já sabe. Eu quero que você responda para Deus isso. Deus, eu já sei o que o senhor vai falar. Eu já conheço tudo do senhor. Aí você vai ter que lembrar de Romanos quando diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem pode ensinar alguma coisa do Senhor? Quem pode aconselhar o Senhor? Foi Ele quem nos fez. Nós precisamos aprofundar mais. Nós precisamos caminhar mais. E é tão belo que aquela medida de 1000 côvados vai dando a ideia do volume de água, né, e da extensão do rio. Ele vai saindo do templo. Queridos, quando estamos na presença de Deus, nos alimentando na igreja, no templo, no culto, nós saímos para abençoar o mundo. Nós saímos, como cantamos há pouco, um cântico que traz relato de várias situações da palavra de Deus, de chamado de Deus, que nos impulsiona para fora. Começa no templo. O texto mostra isso. À medida que o rio vai aumentando de forma gradual, primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, até que você vai ter que nadar. Primeira coisa, para você nadar, você vai ter que tirar o pé do chão. Não é tirar o pé do chão para dar um pulinho, não. Você agora vai ter que vencer a água. Você vai ter que vencer o sobrenatural. É natural para o homem nadar? É ou não é? É não. Eu não sou peixe. É natural para o peixe nadar. Nós aprendemos a nadar. Nós vencemos o que não é natural. Nós vencemos porque a água, ela nos puxa. O texto aqui diz, olha, você vai ter que se entregar. Agora não é mais com você. Quando nós nos aprofundamos com Deus, chega um momento que aí a gente, como Paulo, entende o que Paulo disse. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. É quando agora nós confiamos totalmente nele, não dá mais para atravessar o rio andando. O texto sagrado diz lá no verso 5 de 47 de Ezequiel, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. Era impossível caminhar, vencer. Era necessário mergulhar, submergir. É nadar. Nadar você tem que respirar e depois submergir. Respirar e submergir. Assim você consegue nadando, você sobe, respira e vai para o desafio. Hoje em dia, já tem um bom tempo que tem muita escola de natação. As escolas mesmo, os colégios, oferecem piscina, tem escolas aí, como o Sesc e tantos outros, você já coloca menininho pequeno para nadar. Eu coloquei os meus cedo para nadar. Porque eu aprendi a nadar de um jeito difícil. Foi morrendo afogado que eu aprendi a nadar.
Então eu não queria isso para meus filhos, né? Porque o rio me puxou. Aqui no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Cortês, tem um rio lá que tem um banho chamado banho da cerveja, porque a água espuma muito pela força da água e como ela bate nas rochas. E nós estávamos lá num trabalho da igreja central de Caruaru, os jovens, os adolescentes jovens, e eu fui atravessando. E a água me derrubou. E a água me chupava para baixo, depois me jogava para cima. Eu desci na correnteza, quando eu saía, eu vi o povo correndo para ver lá embaixo onde é que eu ia parar. E caía e afundava e jogava para fora. Até que a misericórdia do Senhor deu graça, ela quando me jogou para fora, me enrolou pelas pedras, me arranhei todinho, mas não me afoguei. Eu digo, rapaz, eu tenho que aprender a nadar. Porque da minha idade e da do Everaldo, tá certo? Nós fomos adolescentes na mesma época. Nesses acampamentos, quase tudo estava eu e ele. Eu aprendi, aqui a gente aprende a nadar, no rio a gente não nada direito, não. A gente sai dando tapa na água de um lado, tapa na água no outro, tapa na água no outro. Né? Quando vai para a escola, você aprende ao nado crawl, a posição correta da mão, vindo, trazer. Nos açudes da vida, aí, nos barreiros da vida, a gente aprendia, era assim mesmo. Ficava batendo de um lado para o outro, se batendo para não afundar. Mas, queridos, a coisa boa é poder descansar. O Senhor está chamando o profeta, e está dizendo para o profeta anunciar essa profecia, que o Senhor quer profundidade no relacionamento dele com Israel, com o seu povo. Que aquele vale de ossos secos ia mudar. Que aquela situação ia mudar. Então, quando nós vemos o que Deus faz, nós podemos ter como aplicação. Como anda o relacionamento com Deus? É no raso ou no profundo? É hora da gente analisar. Como você mediria o seu relacionamento com Deus? Com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Falamos pela manhã sobre como está o teu tempo, como você tem administrado o seu tempo. Quanto tempo seu coração ou espaço tem para as coisas de Deus? Lembrando que o primeiro chamado para quem quer ir com o Senhor, está disposto a ir a todo lugar com Ele, a qualquer situação com Ele, que é o chamado do templo. O segundo é o chamado da profundidade. Para andar com Deus, para andar com Jesus, precisa haver profundidade. Por isso que ele diz, vós sois meus amigos, se obedecer os meus mandamentos. Você me ama de verdade se você obedecer os meus mandamentos. Você sendo meu discípulo, você está demonstrando que você está aprendendo de mim e aprendendo comigo. Mas há um terceiro chamado. É o chamado para gerar vida, chamado da transformação. Nós somos chamados de dentro para fora. Por isso que o rio sai do templo e vai até o deserto. E por onde ele passa, ele produz vida. Verso 6 diz assim em diante. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem à região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Primeira coisa maravilhosa, trazer vida para um Mar Morto. Esse nome de Mar Morto, dessa água, ela tinha um grau de sal tão grande, tão alto, que não tinha vida. Mas agora, o profeta está tendo uma visão de Deus, mostrando que o rio de Deus, o Espírito de Deus, levaria água para o Mar Morto e transformaria aquele Mar Morto em um lugar que poderia produzir vidas. O texto continua, coisa maravilhosa. Toda criatura vivente que vive em James viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo quê? Peixe.
E onde chegarem estas águas, tornarão saudável do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Que coisa maravilhosa! É a vida. Aonde a igreja vai, aonde o missionário vai, aonde os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os idosos que conhecem a Cristo, eles estão, a água da vida está presente, há de produzir vida aonde só tinha morte. O verso 11, ele diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sul. O Senhor mostrando a direção dele, para a fronteira do povo dele. A promessa é para o povo dele, é para o povo dele que estava exilado, que estavam dominados. Algo maravilhoso. E o texto ainda conclui no verso 12: junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores, dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que o Espírito Santo do Senhor pode fazer. Talvez você, queridinho, queridinha aí, está mal. Está mal em casa. Está mal de relacionamento com os pais, com irmãos. Está desistindo das coisas. Está deixando de sonhar. Está deixando de se alegrar. A idade própria de adolescente. Ai, se pudesse voltar. Ai, meu Deus. Aí Deus não permite isso, a gente voltar. Porque nós somos feitos de gerações. E a geração não retrocede. A que passou, passou. Mas Deus está te agraciando com a juventude. Você está começando sua vida. Essas coisas precisam ser resolvidas. Relacionamento com pai, com mãe é difícil mesmo. Mas seria mais difícil sem eles. Buscar compreensão, se aceitar no espelho. Meu Deus, que idade complicada. Quando é menino, você corta o cabelo do jeito que você quer, bota no meio, divide para um lado, bota do outro, arrepia. Se é menina, põe Maria Chiquinha, puxa para cá, faz pitó. Pitó, olha, falando coisa velha de antigamente, né? Mas é assim mesmo. Mas hoje chama, sei lá o que é que chama no cabelo. Mas quando vai criando o corpo, vem a puberdade, olha no espelho, já começa a primeira confusão com o espelho. Meu filho, Lucas, adolescente, ele falou: pai, tanta coisa para puxar do senhor, eu fui puxar o nariz. Eu não gosto desse nariz, não. É assim, antes não ligava não do nariz, mas depois vai ligando para o nariz, para o cabelo. Por que o senhor me fez assim? Por que eu tenho esse cabelo assim? A primeira coisa que você precisa se acertar é com o seu Criador. Ele te fez assim. Você é belo e bela aos olhos de Deus. Está entendendo? Primeiro você tem que começar a estar bem com o seu Criador. Joga a responsabilidade para o pai e para a mãe. Por quê? Por que eu não saí com os olhos do meu avô, da minha tia? Você nasceu com os olhos que o Senhor quis que você nascesse. É esse daí. Agradeça. Mas também não precisa andar mal amanhado, não. Se arrume. Ah, eu sou bela aos olhos de Deus e sai de todo jeito. Não, também não faça isso não, porque senão vai ficar difícil. Mais para frente, tá certo? Se ajeite. Tem umas modas aí esquisitas, né? Eu fico pensando, meu Deus, se no meu tempo vestisse uma roupa dessa, eu estava na delegacia, preso, era preso na hora, no meio da rua, chegava o carro da polícia e levava. Até onde eu aprendi, cueca é para se vestir dentro da calça. Aí o pessoal anda agora com a cueca fora da calça. E é moda. Estiloso, sai com aquele cuecão para lá tudo. Eu fico, meu Deus, não passasse na minha época, um carro de polícia parava. Vagabundo, vem aqui. Pum, pum. Então eu já levava como vagabundo. Mas tudo é moda agora.
Até mulher usando cueca. Negócio esquisito, né? Tá um negócio aí. É desse jeito. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, é que você precisa se acertar primeiro com o seu Criador. Se tem alguma coisa que está impedindo, você está submergindo hoje na palavra. Você veio aqui para buscar isso. Mas se tem que se acertar com mamãe e papai, você precisa fazer isso. Ninguém abaixo de Cristo é melhor amigo seu do que seus pais. E você só vai saber disso, viu, adolescente, rapaz e moças, quando você tiver seus próprios filhos. Você vai saber o que é amar de verdade. Então se acerta. Se você veio para um congresso, vai chegar no congresso dizendo, qual era o tema? Submergir. Me aprofundar em espírito. E não houver nenhuma transformação em casa, nos seus relacionamentos, você afundou no rio errado. Você vai pegar em uma gripe. Mas nós precisamos de transformação. Por onde este rio, a visão do profeta, em direção ao deserto, ele trouxe vida ao mar morto. Ele trouxe árvores frutíferas em suas margens. Ele trouxe alimento, produção, peixes aonde não existia nada, esperança. Ele traz vida. E eu quero encerrar essa palavra com essa aplicação. Sua vida tem gerado vidas ao seu redor? E quero concluir com um desafio. Busque a fonte. Não abandone o templo. A presença de Deus é o melhor lugar de se estar, independente da idade e da situação. Mergulhe mais fundo até você perder totalmente o controle da sua vida. Porque quando você mergulha profundamente, a sua vida está totalmente nas mãos do Senhor. Ele cuidará de você. Ele guiará os teus passos. E também, gere vida ao seu redor. Seja um canal de bênção, não só receptáculo, não só um vaso que recebe, mas também pessoas que vão abençoar outras pessoas. Quem sabe começar na sua escola, na sua casa, na sua família. Abençoe alguém. Seja bênção na vida de alguém. Procure alguém para você ajudar. Peça ao Senhor. Mostra, Senhor, eu quero ajudar alguém. Além de autoajuda, que vem do alto, eu preciso ser um canal de bênção para abençoar meus amigos, abençoar minha família, abençoar minha escola, abençoar minha faculdade, abençoar o meu ciclo de amizade. Porque você bebe do rio da vida, que é Jesus. Vamos orar? O grupo de louvor já vai estar aqui. E nós vamos orar e depois o grupo de louvor canta, louva ao Senhor e dá prosseguimento a este culto de encerramento do congresso desse ano. Vamos ficar em pé para orar, querido? Eu queria que você encostasse agora na pessoa que está do seu lado e você vai orar por ela. Você vai orar pela pessoa que está do teu lado. Se você não conhece, agora você vai perguntar o nome. Como é teu nome? Como é teu nome? Como é que você se chama? Isso. Isso. Agora, você vai orar por essa pessoa. Primeira coisa, você vai pedir para que ela se torne uma bênção para Deus. Primeira coisa que você vai pedir, pastor, torna aqui o João, torna aqui a Maria, torna aqui a Eduarda, torna uma bênção para o Senhor e para a igreja do Senhor. Vai pedir para tornar uma bênção, certo? Peça pela vida. Você vai pedir segunda coisa, protege a vida. É muito importante, para sermos bênçãos, muita coisa vai acontecer contra nós, nós precisamos da proteção de Deus.
Então, esses são os 2 pedidos que você vai fazer. E a pessoa vai fazer para você. Isso se chama exercitar intercessão. Nós temos que aprender a orar para nós e orar também pelos outros. Vamos orar agora. Todos orando. Querido Deus, ouve a voz dos teus meninos e meninas. Fala, Senhor, profundamente ao coração desses jovenzinhos que estão iniciando a vida, que estão criando relacionamentos, que estão na formação do seu caráter, que serão usados ricamente pelo Senhor, serão bênçãos para a sociedade. Mas nós pedimos, ó Pai, protege teus filhinhos, protege os nossos meninos e meninas das forças do mal, da corrupção moral, da perseguição religiosa, do descaso na área principalmente da educação, da cultura, que tem tentado desfazer as verdades puras, simples, duradouras, inerrantes da tua palavra, das Santas Escrituras. Protege, Senhor, cada um dos teus filhos aqui. Que esse congresso tenha moldado pensamento, atitudes, que este rio que o Senhor deu a visão ao profeta Ezequiel, no meio de um tempo tão conturbado do teu povo, quando o teu povo esqueceu de andar no teu caminho, mas o Senhor renovou uma aliança e trouxe esperança. Dá esperança a teus filhos, ó Pai. Dá esperança à tua igreja, à nossa juventude, que eles possam ser jovens conforme teu servo João, pastor amado de uma igreja, que olhando para a sua mocidade escreveu: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós e tem vencido o maligno. Nós oramos suplicantes ao Senhor no nome de Jesus. Amém.